Título 2º. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1º. Dos direitos individuais e coletivos. Artigo 7º. Os direitos e deveres individuais e coletivos, na forma prevista na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, integram esta lei orgânica e devem ser afixados em todas as repartições públicas do município, nas escolas, nos hospitais ou em qualquer local de acesso público, para que todos possam, permanentemente tomar ciência, exigir o seu cumprimento por parte das autoridades e cumprir, por sua parte, o que cabe a cada cidadão habitante deste município, ou que em seu território transite. Artigo 8º. Todos têm o direito de viver com dignidade. Parágrafo único. É dever do município garantir a todos uma qualidade de vida compatível com a dignidade da pessoa humana, assegurando a educação de sua competência, os serviços de saúde, a alimentação, transporte, o saneamento básico, o trabalho remunerado, o lazer e as atividades econômicas, devendo as dotações orçamentárias contemplar prioritariamente tais atividades, segundo planos e programas de governo. Artigo 9º. Ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicção política ou filosófica, deficiência física ou mental, por ter cumprido pena nem por qualquer particularidade ou convicção. Parágrafo 1º. O município estabelecerá sanções de natureza administrativa, econômica e financeira, a quem incorrer em qualquer tipo de discriminação independentemente das sanções criminais previstas em lei. Parágrafo 2º. Serão proibidas as diferenças salariais para trabalho igual, assim como critérios de admissão e estabilidade profissional discriminatórias por quaisquer dos motivos previstos no caput deste artigo e atendidas as qualificações das profissões estabelecidas em lei. Artigo 10. As omissões do poder público, na esfera administrativa que tornem inviável o exercício dos direitos constitucionais, serão supridas, no prazo fixado em lei, sob pena de responsabilidade da autoridade competente, após requerimento do interessado sem prejuízo da utilização do mandado de injunção da ação da inconstitucionalidade e demais medidas judiciais. Artigo 11. Qualquer cidadão é parte legítima, para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade na qual o município participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais, e do ônus da sucumbência. Artigo 12. São assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas, emolumentos ou de garantia de instância, os seguintes direitos. Inciso 1º. De petição e representação, aos poderes públicos, em defesa de seus direitos, ou para coibir ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 2º. De obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Artigo 13. São gratuitos para os que percebem até um salário mínimo, os desempregados e para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, os sepultamentos procedimentos a ele necessários, inclusive o fornecimento de esquife pelo concessionário de serviço funerário. Artigo 14. Os procedimentos administrativos respeitarão a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quando a existência de publicidade, do contraditório, da ampla defesa, da moralidade e da motivação suficiente. Artigo 15. Ao jurisdicionado, é assegurada preferência no julgamento da ação de inconstitucionalidade, do habeas data, do mandato de injunção, da ação popular, da ação indenizatória por erro judiciário e da ação de alimentos. Artigo 16. Ninguém será discriminado, ou de qualquer forma, prejudicado pelo fato de haver litigado, ou estar litigando com os órgãos municipais na esfera administrativa ou judicial.
Artigo 17. Todos têm o direito de receber, no prazo fixado em lei, informações objetivas, de interesse particular, coletivo ou geral, acerca de fatos e projetos do município, bem como dos respectivos órgãos da administração pública direta ou indireta. Artigo 18. Toda sociedade civil organizada, de âmbito municipal, e que possua mais de 200 filiados, poderá requerer ao Poder Público Municipal a realização de audiência pública para esclarecimento de determinados atos ou projetos da administração. Parágrafo 1º. A audiência será concedida no prazo máximo de 30 dias, ficando à disposição da entidade, 5 dias após o requerimento, a documentação atinente ao tema. Parágrafo 2º. Cada entidade poderá requerer, no máximo, 2 audiências anuais sobre temas diferentes. Parágrafo 3º. Na audiência pública poderão participar além da entidade requerente, cidadãos e entidades interessadas, que terão direito à voz. Artigo 19. Só será motivo de audiências públicas. Inciso 1º. Projeto de licenciamento que envolva impacto ambiental. Inciso 2º. Atos que envolvam conservação ou modificação do patrimônio arquitetônico, histórico, artístico ou cultural do município. Inciso 3º. Realização de obras que comprometam mais de 10% da receita corrente anual do município. Artigo 20. A audiência prevista no artigo anterior deverá ser divulgada por órgão da imprensa de circulação local. Artigo 21. Todos têm o direito de tomar conhecimento gratuitamente do que constar a seu respeito nos registros ou bancos de dados públicos municipais, bem como do fim a que se destinam essas informações, podendo exigir, a qualquer tempo, a retificação e a atualização das mesmas. Parágrafo 1º. O habeas data poderá ser impetrado em face de registro ou banco de dados ou cadastro de entidades públicas, ou de caráter público. Parágrafo 2º. Os bancos de dados, no âmbito do município, ficam obrigados, sob pena de responsabilidade, a averbar gratuitamente as baixas das anotações em seus registros, compilados das mesmas fontes que originaram as anotações. Artigo 22. Não poderão ser objetos de registros os dados referentes à convicção filosófica, política e religiosa, à filiação partidária e sindical, nem os que digam respeito à vida privada e à intimidade pessoal, salvo quando se tratar de processamento estatístico, não individualizado. Artigo 23. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido apenas aviso prévio à autoridade. Parágrafo único. A força policial só intervirá para garantir o exercício do direito de reunião e demais liberdades constitucionais, bem como para a defesa da segurança pessoal e do patrimônio público e privado, cabendo responsabilidade pelos excessos que cometer. Artigo 24. A tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como sua fabricação, desde a sua origem, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos, serão objeto de prioritária prevenção e repressão pelos órgãos municipais competentes, sem prejuízo da responsabilidade penal e civil, nos termos do artigo 5º, XLII da Constituição Federal. Artigo 25. Aos litigantes e aos acusados em processo administrativo, o poder público garantirá o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Artigo 26. O município garantirá o livre acesso de todos os cidadãos às praias, proibindo, nos limites de suma competência, quaisquer edificações particulares sobre as areias. Artigo 27. Será instituído o Sistema Municipal de Creches e Pré-Escolas. Parágrafo único.
Creche e pré-escola são entidades de prestação de serviços às crianças, para o atendimento das necessidades biopsicossociais, na faixa de 0 a 6. Artigo 28. A concessão de uso do solo, nas áreas urbanas ou rurais, será conferida ao homem e à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Artigo 29. O município garantirá a todo cidadão, na forma da Lei Municipal nº CNC 8 de 9 de 6 de 78, o direito de receber da Prefeitura Municipal de Maricá, sem pagamento de qualquer taxa ou emolumentos, planta aprovada do tipo proletário, que servirá de orientação na construção de sua casa própria.